Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de refletir hoje com vocês o Evangelho desta quinta-feira, dia 18 de março, da quarta semana da Quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor. O Evangelho é tirado do livro de São João, capítulo 5, versículos 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir nos chama a atenção de qual é o meio para alcançarmos a salvação. A salvação oferecida em Cristo Jesus, no seu Evangelho, no seu ensinamento. Ouvir e fazer a vontade do Pai para alcançarmos a vida eterna que Cristo Jesus veio nos conquistar,
consiste em acolher ao próprio Senhor Jesus, em buscá-lo sinceramente de coração, em amá-lo de fato cada vez mais dentro da nossa vida, dentro da nossa fé, né? Viver o que ele nos ensinou. Não tem outra maneira, meus queridos, de alcançarmos a vida eterna, senão amando com todo o nosso coração a Cristo Jesus, pois Ele em tudo veio fazer a vontade do Pai, senão também vivendo o seu Evangelho. É no seu Evangelho que está, digamos, a receita do bolo para conseguirmos viver a vida eterna que nós todos buscamos. E ela tem que começar no aqui e no agora, amando, vivendo o amor, o perdão, a misericórdia, que é o que Cristo Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar que não adianta cumprir lei por lei, não adianta cumprir normas, cumprir regras, mas ele veio dizer que toda lei deve levar-nos a respeitar, a acolher, a amar, a se colocar a serviço dos irmãos. A lei maior é o amor. Esta é a marca de cada um de nós cristãos, meus queridos. Viver o mandamento do amor, viver o perdão, amar-se para saber amar, perdoar-se para saber perdoar os outros também. Jesus, ele sempre realizou em tudo a vontade do Pai. E Maria Santíssima também viveu em tudo, se colocou sempre em tudo nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus Pai sempre se realizasse. Fazendo o que Jesus nos ensinou, alcançaremos a salvação que nós todos almejamos. A salvação ela já foi oferecida a cada um de nós. Basta que nós deixemos a salvação acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida. Depende de nós fazermos a nossa parte, pois a parte de Deus Ele sempre fez, faz e sempre fará. Deixe a salvação acontecer na tua vida. Viva o ensinamento do Senhor Jesus na tua vida. Ame a Cristo Jesus na tua vida e verás as maravilhas que Deus fará em teu viver e em teu caminhar. Deus sabe que o coração humano só encontra alegria verdadeira, realização plena junto dele. E é por isso que Ele nos quer sempre próximos dele. Senhor, não queremos buscar a glória nem a recompensa neste mundo, através das pessoas. Que nossa alegria consista sempre em vos amar e vos servir. Que nós aprendamos a buscar sempre mais as coisas do alto, aquilo que me dignifica como pessoa, e a deixar de lado, cada dia mais, num processo de conversão diária, aquilo que é passageiro, aquilo que é secular, aquilo que não me leva a lugar algum. Que nós busquemos mais e mais, dia a dia, viver os ensinamentos de Cristo Jesus, vivermos os valores eternos, os valores do céu, que nosso coração seja cada vez mais limpo, livre, né, de tanta coisa, de tanta quinquilharia que muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. A fé sem obras é uma fé morta. Não adianta eu ir todo dia na missa e não viver na minha vida aquilo que eu medito, aquilo que eu experiencio na comunhão, aquilo que eu experiencio na meditação da palavra. Queremos aprender a vos amar e a vos servir no próximo, principalmente naquele que não tem como retribuir o bem que nós fizemos, pois sabemos que vós nos recompensareis. E é isto que
que o nosso coração almeja como retribuição, Senhor Jesus, o vosso amor. Que nós não façamos as coisas por fazer ou para receber algo em troca, mas façamos gratuitamente, com generosidade, com amor. Assim como o Senhor Jesus foi exemplo, mostrou-nos como fazer, que nós também saibamos e coloquemos em prática. Não adianta ter conhecimento, né? Não adianta a gente saber o que temos que fazer e não colocar em prática, né? É preciso viver aquilo que nós experienciamos, viver aquilo que a nossa oração, a nossa intimidade, a nossa sintonia com o Senhor nos inspira, colocar em prática, né? Ser amado por vós é a melhor recompensa. Cremos firmemente que vós sois o Filho de Deus, aquele que devia vir e nos ensinar o caminho de retorno ao Pai. Que ao longo de toda esta quaresma purifiquemos cada dia mais o nosso coração num processo de conversão diária, para ficarmos limpos de todos os vícios egoístas e que reflitamos a luz do amor maior, mostrando que vale a pena acreditar, esperar somente em vós, que tendes palavra de vida eterna. Meus queridos irmãos, que nós não fiquemos só na oração, mas que nós caminhemos para a prática cada dia mais. Aquilo que sentimos em nosso interior, que experimentamos na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, que nós saibamos colocar sempre mais em prática. Que a luz do Espírito Santo sempre nos ilumine e nos acompanhe na nossa vida e na nossa caminhada, para que cada vez mais tenhamos um coração manso e humilde, como o Senhor Jesus nos mostrou e nos ensinou. Para tanto, queremos pedir a bênção de Deus e que o Espírito Santo sempre encontre em nós coração generoso, para que sua graça nos transforme sempre mais conforme a vontade do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus vos abençoe, lhes dê saúde de corpo e de alma, e em tudo procurai fazer a vontade de Cristo Jesus, pois fazendo a vontade de Cristo Jesus, praticando aquilo que o Senhor nos ensinou, estaremos cumprindo também a vontade do Pai, pois Ele veio em tudo realizar a vontade do Pai. Que o Espírito Santo sempre nos conduza e nos ilumine. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês, meus queridos irmãos, e que Deus sempre os abençoe.